Olá, é muito bom ter você em mais uma aula do curso Novos Membros. Nesta aula, apresentamos os conteúdos do capítulo 13 do livro Os Primeiros Passos do Discípulo, o Credo Apostólico e a Igreja. Eu lhe dou as boas-vindas em nome da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, uma família de discípulos de Jesus. E meu nome é Robson, eu faço parte da equipe ministerial dessa igreja. É uma igreja que ora e trabalha como uma família de discípulos de Jesus. No estudo anterior, começamos a aprender sobre a igreja. E isso com base na declaração do credo, na parte que diz, como encontramos aí nesse slide: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Assim chegou o momento de abordar os sistemas de governo eclesiásticos e conhecer os direitos e deveres dos membros da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Primeiro, os sistemas de governo eclesiástico. O sistema de governo eclesiástico é o padrão organizacional pelo qual a igreja é governada. Assim, um conjunto de estrutura e procedimento que define o funcionamento da denominação. E apesar da multiplicidade de confissões cristãs, há basicamente três formas de governo, a saber, a episcopal, a congregacional e o sistema presbiteriano. Então são esses três modelos básicos de governo de igreja. Assim, a gente olha agora o sistema episcopal. Esse sistema, o sistema episcopal, ele preconiza a regência de uma pessoa sobre a denominação. O governo é exercido por um líder geral, ou mundial. As figuras regidas pelo sistema episcopal, aliás, as igrejas regidas pelo sistema episcopal, respondem a um comando central e único. Por exemplo, a gente pode ver esse modelo de governo de igreja na denominação Igreja Católica Apostólica Romana. E se a gente pensar nas igrejas protestantes que assumem esse modelo de governo, a gente pode ver esse modelo então na Igreja Metodista ou na Igreja Anglicana. Nós podemos olhar esse modelo sendo mostrado nesse slide, Então você tem a figura desse líder, esse líder geral ou líder mundial, que, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, figura do Papa, Essa figura desse líder mundial. Depois você tem essa liderança que vem depois desse líder mundial e assim por diante. Por exemplo, quando a gente olha a figura ali do padre, o obreiro ou pastor, que vai estar liderando os membros, a igreja local formada pelos membros nessa figura que mostra essas pessoas nesse patamar mais abaixo. Então essa seria de uma maneira rápida assim, a gente pensar como funciona esse modelo episcopal. Algumas denominações que abraçam esse modelo dentro da crença reformada, o que a gente vê é que essas igrejas acabam, mesmo ainda se colocando como uma igreja protestante, elas assumem ensinos que são contrários à Bíblia. Isso acontece porque há casos em que esse líder geral, mundial, é considerado um instrumento de Deus, um instrumento de uma nova revelação ou uma autoridade inquestionável. E a concentração de poder nas mãos de uma só pessoa não é algo bíblico. Então, de forma geral, mesmo as igrejas que abraçam dentro que acabam se colocando e sendo ali ligadas ao movimento de reforma, da reforma protestante, quando assumem esse modelo de governo, acabam abraçando então essa posição que não é bíblica, de ter essa figura
que está ali concentrando a autoridade sob as suas mãos. Quando a gente olha para esse segundo modelo de governo, esse sistema de governo, o sistema congregacional, então esse sistema ele é exercido pela congregação e nesse sentido, então, ela tem a liberdade para determinar o que considera ser a vontade de Deus. Então, as comunidades podem até estarem vinculadas a uma convenção da denominação, o que lhes concede, de certa forma, um perfil denominacional, mas as questões doutrinárias, porém, elas são discutidas de forma interna ou localmente. Então, as convenções elas podem adotar até um sumário, né, um direcionamento doutrinário, mas as decisões são tomadas dentro da igreja local. E essas igrejas locais não necessariamente precisam abraçar aquilo que a convenção está apontando como ideal. Então, de forma mais direta, seria a gente pensar que existe uma liberdade ali da congregação, né, da igreja local de tomar as suas decisões. E essas decisões são tomadas pelo voto da maioria de membros. E o exemplo, né, de igrejas que assumem essa postura, a gente pode então dizer a igreja, né, que já leva o nome, a igreja congregacional, né, que acaba assumindo a nomenclatura do próprio modelo, o próprio sistema de governo, então a igreja congregacional, e também as igrejas batistas, elas assumem essa forma, esse sistema de governo de igreja, né, o sistema congregacional. Então a figura que mostra esse conceito é essa figura desse slide, né, que traz as igrejas, né, sendo formadas ali pelos membros, tendo um pastor, elas fazem parte de um agrupamento, né, que acaba estando envolto aí pela convenção, que tem os seus direcionamentos, mas não necessariamente as igrejas locais elas assumem, né, prontamente ou elas necessariamente tenham que corresponder aos direcionamentos da convenção. Essa igreja ela caminha de certa forma, de forma independente à convenção. Quando a gente olha para esse modelo, o que destaca-se é o ideal democrático, né? A ideia, a busca da distribuição homogênea de poder. Então, os processos decisórios são compartilhados e as coisas boas podem ser feitas por uma congregação que estão ali biblicamente orientadas e motivadas. Então, de certa forma, existe essa possibilidade. Mas o problema é que, de acordo com a Bíblia, nem sempre a opinião, a posição da maioria é a melhor opção. Mas como ela está sendo direcionada pelo voto da maioria, então nem sempre é a maioria que está correta, né? E aí o grande problema é isso, que pessoas talvez inexperientes, elas são inseridas e vão fazer parte, né, das discussões em assuntos complexos. E aí o que seria o ideal é que um grupo menor tomasse essas decisões, né, um grupo mais experiente, mais amadurecido. E nesse modelo, né, nesse sistema de governo congregacional, o que acaba é que o voto desse menos experiente tem o mesmo peso da pessoa mais experiente. E isso acontecendo, por exemplo, num caso de disciplina eclesiástica, o que a gente vê é que isso sendo ali tratado, acaba de certa forma havendo uma exposição que talvez seria desnecessária, né? E o membro ali que passa pelo processo, às vezes ele acaba tendo que lidar com um constrangimento que em muitos casos poderia ser até evitado. Então, por fim, em caso, né, de uma tomada de decisão dessa maioria em determinada situação, e esse voto, essa decisão sendo tomada pela maioria, se for algo que não seja correto, um outro problema é que não há instâncias superiores, né, para se recorrer. Então, como ela acaba assumindo uma forma ali meio que independente
e a convenção não tem esse papel ali de realmente dar necessariamente as diretrizes, um outro problema é isso, né? Você não tem, esse modelo não apresenta uma instância superior para se recorrer da decisão, às vezes uma decisão equivocada, uma decisão errada. Então esse é um outro problema nesse sistema de governo. Daí a gente passa então para o sistema presbiteriano. O sistema presbiteriano de governo é um sistema representativo, ou seja, ele é exercido por um corpo de presbíteros, né? E a palavra presbíteros seria ali a ideia de anciãos, e no caso são eleitos, né? Esses representantes, esses presbíteros, eles são eleitos pelo povo, né? Pelos membros da igreja, e isso forma então a ideia desse concílio, e as decisões passam a ser tomadas então por esse concílio que a igreja, né, que os membros então votou. E esse corpo de presbíteros, né, o conselho da igreja, formar um outro conselho, um outro concílio superior, que seria então o presbitério, e acima do presbitério o sínodo, e daí então formando também a Assembleia Geral ou Supremo Concílio. Talvez uma imagem que nos ajude é a imagem que a gente tem nesse slide. Então, como a gente tem assim uma forma de olhar para essa representação, a igreja local, né, os membros que votam nesse conselho, esse conselho eles formam também ali, alguns representantes irão formar o presbitério, uma instância superior, né, representantes do conselho formarão esse presbitério. O presbitério acaba também tendo representantes dentro do sínodo, que acaba abraçando ali a representação de líderes de uma região mais ampla, e daí então formando o Supremo Concílio, que seria formado por representantes do presbitério e dos sínodos, e assim sendo feito e tomadas as decisões e diretrizes para a igreja de uma forma quase que geral, né? Decisões da igreja local e até mesmo decisões que vão nortear ali os direcionamentos para a denominação dentro do Supremo Concílio. Então, quando a gente pensa, né, na ideia de presbítero, é importante a gente entender isso, né, que existem dois tipos de presbíteros, o presbítero docente e o presbítero regente. Uma igreja ela pode ter mais de um presbítero docente, que seria a figura do pastor, né? O pastor, aquele presbítero responsável pelo ensino da igreja, né? O pastor, o presbítero que é ali o pastor, por exemplo, pastor efetivo, ali você tem a figura de pastores auxiliares, tudo isso fazendo parte então desse grupo, né, que é chamado de presbítero docente. E você tem também os presbíteros regentes, que formam também o conselho que pastoreia o rebanho, que pastoreia a igreja. E a igreja presbiteriana tem também quando a gente olha, por exemplo, a figura que a gente viu, elas estão ligadas, de certa forma, umas com as outras, né? Então, o sistema presbiteriano é um sistema de igrejas federadas e também confessional, porque elas abraçam os símbolos de fé, e esses símbolos de fé então norteiam as decisões que são tomadas dentro dos concílios. No caso, a Bíblia sendo a grande diretriz, né? A única regra de fé e de prática assumida pela igreja, mas que, no entanto, esses ensinos acabam sendo presentes nos símbolos de fé da igreja. O que acontece também, algo importante da gente mencionar, é que questões práticas e doutrinárias, elas são discutidas nos concílios, e isso tudo, então, como eu disse, à luz das escrituras e dos símbolos de fé. Nesse sistema, os processos, então, eles são compartilhados, né? As autoridades da igreja, elas acabam sendo ali, assumindo esse papel de obediência, e os membros da igreja também acabam sendo
assumindo ali a autoridade desses líderes, desde que eles estejam realmente operando os seus papéis direcionados e de forma fiel à palavra de Deus. E o pastor é um presbítero, né? Como a gente olha, quando a gente vê essa ideia de presbítero docente e regente, então o presbítero, o pastor da igreja, é um presbítero entre os presbíteros. Algo que é valorizado também nesse modelo de governo é a liberdade de consciência do cristão, que é respeitado ao mesmo tempo, né, que acaba sendo coibido o personalismo. Então, como é um sistema orientado pelo conselho, você não tem aquele personalismo ou esse representante, aquela pessoa que é o papel ali em destaque e que acaba assumindo toda a responsabilidade de tomar as decisões. Não. Então, é algo também interessante da gente avaliar do sistema presbiteriano. Então, o foco na organização e na legalidade dos procedimentos permite recorrer a uma instância superior, caso haja abuso de poder, erro de doutrina ou prática. É algo importante também quando a gente olha que existe essas esferas, né, dos concílios, o próprio presbitério, o sínodo, o Supremo Concílio. Então, quando algo acontece, né, que se desvia, quando há algum abuso de poder, erro doutrinário acontecendo, talvez uma decisão que foi tomada de forma equivocada, você acaba havendo essa possibilidade de se recorrer para a instância superior. Outro benefício desse modelo também é que as questões disciplinares ou administrativas, em casos que talvez não há necessidade, né, de se expor, questões difíceis, questões administrativas áridas, elas todas são tratadas no ambiente privado, a não ser que haja realmente a necessidade de se colocar para a igreja, aí sim há essa medida. Mas, no entanto, passa-se primeiro para ser ali avaliado por esse grupo, né, de presbíteros, de crentes mais maduros que vão estar tomando as decisões de uma forma mais madura. Então, cada sistema de governo pressupõe uma base bíblica e diversas partes da Escritura, né, quando a gente olha para o sistema presbiteriano, a gente tem, né, ali um certo respaldo. Então, aqui a gente pode olhar nesse slide que existem vários textos, né, que vão trazer essa segurança. Por exemplo, quando a gente olha para o texto de Êxodo, capítulo 18, versículo 19 a 23, a gente tem lá a instrução de Jetro, falando para Moisés, dando a orientação para que ele tivesse esses representantes que pudessem auxiliá-lo na condução do povo. Quando a gente olha também o texto de Atos no capítulo 18, né? capítulo 14, Atos 14, 23, versículo 23, diz assim: e provendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então são vários textos que vão dar diretrizes. Por exemplo, o texto de Tito também vai falar, Tito capítulo 1, versículo 5, que diz: por essa causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, são vários textos que vão dar ali essa base para o modelo presbiteriano de governo de igreja. Então, respeitando as opiniões de irmãos de outras denominações, consideramos que o presbiterianismo é bíblico e sua origem tem assim algo muito valioso, né? É bíblico desde a sua origem, o modo de funcionamento também é um modelo que privilegia ali as tomadas de decisões de forma democrática e, acima de tudo, bem organizado, e a sua gestão acaba trazendo essa transparência, uma forma de gestão confiável e uma teologia consistente. Bem, para a gente resumir o que vimos até aqui, que em suas diferentes configurações administrativas,
as denominações e igrejas locais assumem 3 tipos básicos de governo, a saber, a episcopal, congregacional ou presbiteriano. O sistema presbiteriano possui base bíblica, é democrático, organizado, confiável, com modo de governo de igreja cristã. Então, no próximo segmento da aula, apresentaremos e falaremos então sobre os direitos e deveres de um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus abençoe, espero encontrar você lá.